Glória a Jesus, toda a honra, toda a glória seja dada ao nome dele, amém? Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Filipenses, amém? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Amém? Feche os seus olhos só mais uma vez, Senhor, que nós venhamos aprender da Tua palavra nessa noite, Pai. Que essa palavra, Deus, ela venha, Deus, ser como um alimento de fato para nós, Deus. Que nós venhamos a sair daqui, Deus, completos, cheios, bem alimentados, bem nutridos, com o nosso espírito nutrido, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cresça, que eu diminua, Deus, e que a Tua glória, ela resplandeça sobre este lugar, Deus, e que essa boa semente, ela dê frutos, Pai, em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar, deixa eu só ajeitar aqui. Amém? Jesus, ele é a verdadeira e a única inspiração para as nossas vidas, amém? Ele é a verdadeira inspiração e ele é a única inspiração. Nós podemos olhar para homens, admirar homens, querer, de repente, poxa, Senhor, eu queria tanto, Senhor Deus, poder com autoridade pregar como fulano. Poxa, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Mas a nossa verdadeira inspiração tem que ser Jesus. Ele é a nossa verdadeira inspiração, amém? Nenhum homem foi tão grande e nenhum homem foi tão simples como ele. Nenhum homem foi tão poderoso nessa terra, mas nenhum homem foi tão simples como Jesus. E Jesus, ele me inspira. Ele me inspira muito porque nós precisamos ser como ele. Sabe, se Deus te colocar em lugares altos, que você possa continuar tendo a simplicidade no seu coração. Porque todos os grandes homens de Deus foram tirados de lugares escondidos e colocados em lugares altos. E ali eles não permitiram se corromper pela posição. Sabe, que nós possamos olhar para Jesus nessa noite e possamos seguir o seu exemplo. Ele não buscou as grandezas dessa terra, mesmo possuindo elas. Ele era Deus, mas ele não buscou as riquezas, as grandezas dessa terra, amém? Ele também não buscou nenhum lugar de destaque, mesmo merecendo esses lugares de destaque. E o lugar mais alto que Jesus teve foi numa cruz, em cima de um monte, morrendo pelos meus e pelos teus pecados. Esse foi o lugar mais alto que ele esteve, quando de longe as pessoas olhavam para ele e viam pregado na cruz. E a minha pergunta nessa noite é: por que nós queremos lugares tão altos? Para que nós queremos lugares tão altos? Sendo que o lugar mais alto que você e eu possamos estar é aos pés de Jesus. Esse é o lugar mais alto que nós podemos querer, é aos pés de Jesus. Ele não buscou glória, ele não buscou honra, mesmo sendo digno delas. Ele era digno.
Ele foi digno, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Mas quando Ele foi homem, Ele não buscou. Como diz o texto, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele veio como homem. E é bem verdade que a nossa visão de cristianismo, ela anda meio turva, ela anda meio embaçada. E eu gostaria de, nessa noite, junto com você, pela misericórdia de Jesus, desembaçar essa nossa visão. Amém? Desembaçar a nossa visão e alinhar a nossa visão com a visão dos céus. Porque quando a gente alinha a nossa visão com a visão dos céus, a gente passa a olhar pelo foco de Deus. É a mesma coisa que muitos aqui, mesmo não os tendo aqui, eu sei que usam óculos. Mas eu sei que usam e não estão com eles aqui. Mas é a mesma coisa. Eu, por exemplo, enxergo tranquilo, não enxergo muito bem os números daquele relógio sem o óculos. Mas quando eu coloco os óculos, agora sim. É isso que nós vamos fazer nessa noite. Talvez a nossa visão, sem a visão de Deus, ela esteja meio embaçada, meio desfocada. A gente está colocando o nosso foco no lugar errado. Mas nessa noite, nós vamos olhar pelos olhos de Jesus. E a nossa visão vai ficar boa demais. Amém? Vivemos atrás de coisas. Tudo que tem girado em torno de ter. O homem tem buscado o satisfazer da sua própria vontade. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. E quanto mais você tem, quanto mais você tem, quanto mais você tem, mais você quer ter. Nós somos insaciáveis. Você sabe por quê? Porque o que a gente busca encher é um vazio. E esse vazio, ele é tão grande que só cabe Deus aí dentro. Enquanto nós buscarmos preencher esse vazio com outras coisas, nós vamos continuar nessa busca frenética, nesse frenesi. Enquanto o homem busca se encher de coisas, a Bíblia diz que ele se esvaziou. Jesus se esvaziou. Enquanto os homens buscam se engrandecer, Jesus, ele se humilhou, ele se diminuiu. Ele se diminuiu a tal ponto de caber dentro de um ser humano, de se tornar homem, de caber dentro de um corpo, não de um ser humano, mas de um corpo humano, e ser um humano. Enquanto nós buscamos ser deuses nessa terra, ele foi homem. Enquanto a gente se autopromove, ele se humilha. Ele se humilhou. Sabe? Enquanto a gente acha justificativa para as nossas desobediências. Nós achamos justificativas para as nossas desobediências. Deus manda a gente fazer algo, a gente não faz, e a gente se justifica por isso e acha texto bíblico. Você já achou texto bíblico para justificar a sua desobediência com relação à palavra de Deus? Eu já. Nós achamos textos bíblicos para justificar a nossa desobediência. Mas ele foi obediente. Em tudo ele obedeceu. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que nós possamos ser igual a ele. Amém? E por causa disso, o nome dele foi colocado acima de todo nome. Por causa da sua obediência. Lá em Filipenses, lá no versículo 9, de 9 a 11, diz assim:
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Jesus de fato foi um homem completo. Ele foi um homem inspirador. Vira para o seu irmão e fala assim: se inspire em Jesus. Se inspire em Jesus, amém? Eu fico olhando, se houve um homem que poderia ter sido totalmente autossuficiente, esse homem foi Jesus. Você não concorda comigo? Ele tinha o poder nas suas mãos. Ele mandava o vento parar e o vento parava. Ele pegava um pão, multiplicava. Ele curava, ele libertava, ele quebrava cadeias. Ele fez milagres, ele fez maravilhas. Me diz uma coisa, um homem desse precisava de alguém? Não, Jesus não precisava de ninguém. Mas você sabe o que eu acho lindo em Jesus? É porque Ele não foi esse homem autossuficiente. Pelo contrário, Ele envolvia todos. Quando Ele foi multiplicar os pães, o que Ele falou para os discípulos? Ele orou e falou: vai lá e dê os pães, e divida os pães. Ele entregou aqueles pães para aqueles discípulos, e os discípulos foram entregando. O milagre não foi só de Jesus, Ele dividia a glória dEle. Sabe, Ele não era autossuficiente, nós também não podemos ser. Não caminhe só, meu irmão. Não caminhe só, minha irmã. Nós não somos autossuficientes. Jesus, Ele escolheu 12 para caminhar com Ele. Não caminhe só. Amém? Não caminhe só. Porque quando nós estamos sós, nós somos presas fáceis. Se teve um homem que poderia ter sido orgulhoso dos seus poderes, de tudo que ele fazia, esse homem teria sido Jesus. Mas ele foi humilde. Quando ele curava, ele falava o que para as pessoas? Não conte para ninguém. Não conte para ninguém. Não fale para ninguém, não espalhe. Ele era humilde. E quem somos nós para não sermos como Ele? Quem somos nós para não sermos humildes como Jesus? A gente dá com uma mão e com a outra tira foto no celular. Sabe, Jesus, Ele era esse homem humilde. Se teve um homem que poderia ter usado os seus poderes para o seu bel prazer, se teve um homem que poderia ter feito isso, esse homem seria Jesus. Mas ele não usou. Pelo contrário, todo o seu poder Ele dividiu. E Ele virou para os 12 e falou assim: vocês vão fazer coisas maiores. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Ele dividiu o que Ele tinha. Esse é Jesus. Esse é o nosso Jesus, amém? Sabe, eu fico pensando: Deus, de onde vem essa força extraordinária? Porque se fosse eu, o meu coração talvez já teria se corrompido. Porque a gente não pode comer um filé hoje, que amanhã a gente está todo. Por quê? Porque o nosso coração, ele é corrompido. Ele é corruptível. Hoje eu conversava com meu pai na mesa do café da manhã e eu falei: pai, como o coração do homem, ele é corruptível. A gente não pode ter um negocinho assim, ó, que já se sente, né, o urubu na carne seca. A carne
podre. Se sente todo, sabe? E Jesus não era assim. E eu fiquei pensando, falei, Deus, de onde vinha essa força extraordinária? Tá, porque ele estava aqui como homem. Sabe o que o Senhor me mostrou? Que a força dele vinha de Deus, vinha de oração, vinha de busca. A força dele vinha em se derramar aos pés do Senhor, em se esvaziar cada vez mais, em se esvaziar cada vez mais. E quando você procurava Jesus, ele estava orando, ele estava buscando ao Pai, para que ele pudesse ter forças o suficiente. Eu posso dizer que Jesus, ele conquistou tudo. Ele conquistou tudo, mesmo sem ter nada material. Ele conquistou tudo sem ter nada material. Jesus não tinha poder aquisitivo, mas tudo ele conquistou na cruz. Tudo ele conquistou naquela cruz, amém? Simplesmente pelo fato dele fazer a vontade de Deus. Sabe, nós temos gastado a nossa energia, nós temos gastado a nossa vida buscando as coisas dessa terra. Quantos de nós não temos feito isso? Trabalhamos, nós não temos tempo para nada. Nós não temos tempo para os nossos filhos. Nós não temos tempo para a nossa família. Nós não temos tempo para os nossos amigos. Nós não temos tempo para os nossos netos. Tem vovôs aqui também. Nós não temos tempo para as pessoas. Nós não temos tempo de ir fazer uma visita, de ir fazer um Salmo 133 na casa de ninguém, de ter uma comunhão. Nós não temos tempo, porque nós somos atarefados. Nós estamos atarefados, nós colocamos prioridades e prioridades e prioridades. Enquanto Jesus, sabe o que ele fazia? Uma vez, eu não sei se o povo estava aperreado, não sei se os discípulos estavam aperreados, eu não sei o que estava acontecendo, não sei se era tumulto demais, mas uma vez, crianças quiseram se aproximar de Jesus. E aí os discípulos, eu acho que os discípulos falaram assim: não, meninos, vai para lá, menino, sai daqui, menino. Deixa, o mestre está ensinando, ele está fazendo não sei o quê. E Jesus deve ter olhado aquele negócio e falado assim: deixa vir, deixa vir, deixa chegar perto de mim. Sabe, eu vejo Jesus fazendo isso. Olha, eu tenho tempo para todo mundo. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Eu tenho tempo, vem. Quando foi a última vez que você ficou até tarde conversando com um amigo que precisava? Quando foi a última vez que você foi visitar alguém? A gente só espera ser visitado. E agora tem a chamada, lógico, né? A gente só espera as pessoas virem até a gente. Ah, porque o pastor não veio me visitar até hoje. Faz 10 anos que eu estou na igreja. Meu irmão, 10 anos tu está na igreja, tu está esperando a visita do pastor ainda? Sai para visitar, meu filho, tu já está consolidado. Sabe? Ai, porque fulano nem falou comigo. Vai lá falar. Ninguém vem me visitar, vai visitar você. Sai do teu ninho, sai do teu conforto. Deus quer te tirar da zona de conforto. Sai do teu conforto, vai visitar, meu irmão. Pastor nunca foi te visitar? Beleza, eu vou lá visitar o pastor. Vai visitar o teu pastor. Amém? Teu pastor também é gente. E ele precisa também de um abraço. Ele precisa também de oração. Ele precisa também de uma palavra, de um consolo. Ele também precisa de uma visita. Fica a dica. Amém? Sabe, a gente tem gastado a nossa energia
e vivemos sem propósitos. Nós vivemos dando socos nos ares. Deixa eu te falar uma coisa, se você ainda não sabe, eu não sei quantos anos você tem, eu sei quantos anos eu tenho. Tenho 37 anos, com essa carinha de 15. Cadeira. Mas eu lembro que, acho que foi no aniversário do ano passado ou do ano retrasado, acho que foi. Eu recebi a melhor mensagem que eu poderia ter recebido na minha vida. Mensagem do meu pai. Mensagem do meu pai dizia assim: parabéns, minha filha. Você está mais perto do céu do que antes. Uau, que mensagem! Você está mais perto do céu do que antes. Significa que você está ficando mais velha, né? Você vai morrer daqui a pouco. Pensa numa mensagem assim que me abalou. Mas, gente, é sério. Eu estou falando brincando, mas me abalou. Por quê? Porque eu comecei a pensar em algumas coisas que eu não estava pensando. Você sabia que você só tem uma vida para viver? Você só tem uma vida para gastar. Você só tem uma chance. Uma chance. Nem todo mundo tem a sorte do pastor Clésio, que já viu a morte umas 10 vezes de perto. 20 vezes de perto e não morreu, tá? Mas a maioria, eu estou falando aqui da maioria, tá? Não estou falando do pastor Clésio. Mas a maioria só tem uma vida para queimar. E eu te pergunto, como você tem queimado ela? Porque a tristeza é você chegar aos seus, de repente, 60, 70, 80 anos, e glória a Deus se você chegar e ir além. Mas você olhar para trás e falar: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu não fiz nada. Eu só busquei as coisas desta terra. Eu só busquei crescimento, eu só busquei riquezas, eu só busquei coisas desta terra. Essa semana teve a EBF, bem interessante isso daqui. E eu fui, eu tive a missão de fazer o sol e o mundo das minhas filhas, que elas iam apresentar uma musiquinha. E aí eu fiz o sol todo brilhante e tal. E aí a Helena virou e falou assim: mamãe, eu quero meu mundo todo brilhante. Eu falei: Jesus, e agora como é que eu vou fazer? Aí eu já tinha comprado um EVE azul, né, para fazer o mundo. Aí eu corri lá e comprei um outro EVE verde, só que verde brilhoso. Eu falei assim: se eu colocar o EVE azul brilhoso e o verde brilhoso, vai ficar muito papagaiado, né? Então bora fazer um contraste aqui. E eu fiz. E aí ela olhou, ela falou assim: mamãe, o meu mundo tá tão brilhoso, toda feliz, né? Eu falei: minha filha, o seu mundo tá tão brilhoso. E cada brilhozinho desse é uma vida que você vai ganhar para Jesus, amém, minha filha? Cada brilhozinho desse daqui é uma vida que você vai acender Jesus nela, e ela vai brilhar, minha filha, e você vai andar por todas essas nações levando Jesus. E eu aproveitei para ministrar no coração dela um propósito e um chamado para a vida dela, porque eu não quero que as minhas filhas cresçam sem um propósito e sem um chamado na vida delas. Eu não quero que elas cresçam dando soco no ar, sem um alvo, ou tendo alvos somente aqui desta terra. Nós precisamos queimar para Jesus, amém? Por isso que eu falei no início que eu quero alinhar a nossa visão com a visão de Deus, para que a gente venha entender o nosso propósito nessa terra, para que a gente venha buscar as coisas do alto, porque nós vamos passar a eternidade lá, gente. Nós estamos construindo coisas aqui nessa terra como se a gente fosse passar a eternidade aqui, mas nós vamos passar a eternidade com Deus, amém? É lá que a gente tem que construir.
E a minha oração nessa noite é que nós venhamos a ser pessoas profundas em Deus, não rasas, não interesseiras, sabe? Pessoas que só têm buscado coisas dessa terra, pessoas que só buscam para si, somente para si. Eu não sei quantos aqui já teve que lidar com gente interesseira. Levanta a mão assim, quem já teve gente interesseira pertinho de você? Bem pertinho. É ótimo, né? A pessoa chega perto de você, é igual uma sanguessuga. E começa, suga de você, suga as forças, suga tudo. Quando tu não tens mais nada para dar, ela vira as costas e vai embora. Você sabia que o nosso Deus, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Os sentimentos de Deus, lógico que Ele não lida com os sentimentos como nós lidamos. Ele não lida com as frustrações como nós lidamos com elas. Mas Ele tem sentimentos. E quantas vezes a gente machuca o sentimento de Deus, fazendo como essas pessoas que muitos aqui já tiveram a oportunidade de tê-las ao lado, um interesseiro. Quantas vezes a gente faz de Deus exatamente assim? Enquanto está tudo bem, nós estamos ali sugando Deus. Mas na primeira luta, na primeira dificuldade, negócio de ser crente é muito pesado. Quando eu não era, estava tudo bem. A gente precisa entender que Deus, o Jesus, quando Ele veio nessa terra, Ele passou por muitas lutas, mas nenhuma delas o fizeram ficar longe do Pai. Pelo contrário, levava Ele para mais perto. Que as lutas possam te levar para mais perto de Deus, amém? Por isso que eu falei que o nosso Jesus, Ele é uma inspiração. Ele é uma inspiração para as nossas vidas, amém? Sabe, Jesus, Ele deixou todos os seus privilégios, Ele deixou todos os seus direitos para poder estar conosco. Todos os seus direitos. O nosso Senhor se derramou em obediência, em sofrimento, e em tudo Ele foi mais do que vencedor. E eu gostaria que você agora pudesse voltar para o texto de Filipenses, perdão. Eu vou ler uma versão. Presta aqui, Tarsila, está fora do script. Essa versão aqui, ela é uma versão bem bacana, eu gosto bastante dela. Ela consegue assim levar a gente num nível de entendimento melhor. Às vezes a palavra está meio difícil. Você pode pegar essa daqui que você vai entender tudinho. É a mensagem, ela é contemporânea, a linguagem dela. E ela diz assim, Filipenses 2, o mesmo texto que a gente leu, tá? A partir do 6. Mesmo em condições de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessas condições, de modo algum. Quando a sua hora chegou, Ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente. E da pior forma, a crucificação. Aqui a gente pode aprender algumas coisas com Jesus. E
primeira lição que eu quero tirar desse texto é que Jesus, ele pensava nos outros e não em si. Ele pensava nos outros, a sua visão era de mundo. Como assim, pastora, de mundo? Ele pensava em todo o mundo. Ele queria abraçar todo o mundo. Ele queria que as pessoas pudessem experimentar dos privilégios que ele tinha como filho de Deus e dos benefícios que ele tem como filho de Deus. Por isso ele veio. E somente por causa disso, eu e você podemos ser chamados filhos de Deus. E somente por causa disso, eu e você vamos usufruir. Vamos não, porque a eternidade começa aqui, amém? Já podemos usufruir dos benefícios e dos privilégios de sermos filhos de Deus. Ele pensava nos outros. Ele disponibilizou todos os seus privilégios para mim e para você. Olha que coisa mais linda. Um grande consultor, uma vez dando uma entrevista para uma revista, perguntaram para ele: qual é a tua receita de sucesso? Porque todas as pessoas que você faz consultoria, né, todas as pessoas que você indica para cargos de liderança, são pessoas que, né, vão para frente e tal, e que conquistam. E ele respondeu: se você deseja descobrir o verdadeiro caráter de uma pessoa, não lhe dê responsabilidade. Se você quer descobrir o caráter de uma pessoa, lhe dê privilégios. A maioria das pessoas sabem lidar com responsabilidades, mas somente os verdadeiros líderes conseguem administrar os privilégios. O verdadeiro líder usará seus privilégios para ajudar os outros e construir. O falso líder usará esses mesmos privilégios para se autopromover. Tem um ditado que diz assim: você quer conhecer uma pessoa, dê o quê? Poder a ela. Dê poder a ela. Veja se com poder essa pessoa é capaz de sacrificar, de fazer sacrifícios. Sabe, às vezes, como eu falei, a gente come um filezinho, né, a cada 45 dias e já ficamos todo. Você sabe quando Deus vai pegar uma pessoa dessa e colocar lá em cima? Nunca. Porque o coração dela vai estar ali, ó, naquele pedestal, e não em quem o colocou lá. Por isso que muitas vezes a gente gasta a nossa vida buscando riquezas e a gente nunca as tem, porque Deus sabe que se o dia que Ele der, nosso coração se corrompe. Jesus, Ele tinha tudo e Ele deixou tudo para nos dar tudo. Uau! E eu vou te perguntar uma coisa, porque foi o que Deus perguntou para mim: Marina, quais são os privilégios que você tem hoje? E eu gostaria que você se perguntasse: quais são os privilégios que você tem hoje? Porque todos nós temos privilégios, pouquinhos ou muitões, mas nós temos. Você tem o privilégio de dormir numa casa boa, numa cama. Você tem o privilégio de ter alimento na sua casa. Você tem o privilégio de ter filhos. Você tem privilégios, né? E será que nós temos colocado esses privilégios à disposição do reino de Deus, como Jesus o fez? Jesus pegou os seus privilégios de filho de Deus e colocou à disposição do Pai. Falou: Pai, eu sou teu filho, mas eu me disponho a ir lá naquela terra e resgatar muitos outros filhos para você. Ele dispôs o que Ele tinha
para Deus. E o que Deus pegou e fez? Reverteu isso em glória sobre a vida dele. Quando nós dispomos o que nós temos, pode ser pequenininho, do tamanho que você acha que é, mas você se dispõe, isso que você tem para Deus, Ele reveste em glória. Mas essa glória não é para você, essa glória tem que voltar para Ele. Amém? A segunda coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto é que Jesus, Ele serviu. E servir é basicamente uma continuidade de pensar nos outros. Quando a gente pensa nos outros, a gente serve, não é verdade? Quando você pensa no seu irmão e você pensa mais nele do que até mesmo em você, né? Poxa vida, meu irmão está passando dificuldade, você vai fazer o quê? Vai lá e servir ele. Você vai ofertar para ele. Não estou falando de oferta financeira, mas eu estou falando daquilo que ele precisa. Será que ele precisa de um ombro? Amigo, será que você pode ofertar o seu ombro, amigo? Você está perto de alguém? Descansa o ombro assim, ó, no outro. Descansa a cabeça no ombro do seu irmão aí. Será? Agora faz o serviço contrário, né? Porque só um também ofertando, né? Oferta para o outro também. Sabe, será que a gente pode ofertar o nosso ombro para as pessoas chorarem? Ou não? Minha blusa é muito chique, é da Granfa. Eu não posso ofertar no meu ombro, porque vai borrar a maquiagem da minha irmã, vai borrar aqui, vai sujar, vai dar um trabalho. Sabe, o que é que você tem para ofertar? Jesus serviu, Jesus ofertou, Jesus deu. Ele serviu e ele não buscou ser servido. Essa lógica na nossa cabeça, ela é ilógica. Mateus 20, 28. Coloca aqui, Brenda, pra gente, por favor. Mateus 20, 28. Oh Deus, a glória é tua, Senhor, a honra é tua, Jesus. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Amém? Nós como cristãos, nós não podemos ser servidos. Não é que nós não podemos, perdão. Esse não pode ser no nosso foco, ser servidos. Mas o nosso foco tem que servir, amém? Eu tenho visto muitas pessoas como deuses sentados em seus tronos, em seus púlpitos e igrejas, esperando que os membros venham servi-los. Nós somos servos. Jesus foi o maior servo que existiu. E Ele foi o maior rei que existiu. E Ele é o maior Senhor. Mas Ele foi servo. Nós temos servido os outros ou estamos esperando ser servidos? Lembra que eu falei da visitinha? Será que a gente está esperando ainda a visitinha? Ou a gente já saiu para visitar? O que é que você tem? Há tantas formas de servir. A terceira coisa que nós podemos extrair deste texto é que Jesus se sacrificou. Muitos estão dispostos a olhar para as pessoas, muitos outros estão dispostos a servir, mas poucos estão dispostos a sacrificar. Servir é diferente de sacrificar. Sacrifício, ele vai além. Ele vai além. Muitos estão dispostos a servir, desde que isso não lhes custe alguma coisa. Olha, eu posso sim, pastora, eu posso sim fazer isso, aquilo outro. Olha, eu posso levar o irmão lá na casa dele, mas ele vai ter que dar uma ajuda na gasolina, né? Porque a senhora sabe que a gasolina está pesada. Meu irmão. Deixa custar alguma coisa para você. Deixa custar alguma coisa para o seu bolso. Deixa custar algum tempo seu.
Não, pastor, eu não tenho tempo. Eu estou numa correria, eu não tenho tempo. Gente, eu estou há 6 meses tentando fazer o trabalho de TCC meu. E eu não terminei, nem comecei. Quer dizer, eu comecei, mas não terminei ainda. Não estou nem pela metade. Mas por quê? Porque eu estou dando meu tempo para outras coisas. Eu estou achando até que eu vou ter que pagar mais um semestre para ver se eu consigo. Porque, gente, quando a gente entende que pessoas são mais importantes, olha quantas vezes eu falo assim, não, eu vou sentar para escrever. Aí Deus fala assim, não, compra um bolo e vai tomar café com fulano. Aí eu vou, tá bom, Jesus, eu vou lá tomar café com fulano. Aí eu vou. Aí chego lá, a gente sai, sabe, a gente chega 9 horas, 8 horas, 8h30, sabe que horas que a gente sai? Na hora do almoço. Toma café e almoça junto já. Mas eu estou me sacrificando. Eu sei que uma hora eu vou ter que parar e fazer isso. Mas eu estou colocando aquilo que de fato arde no meu coração, aquilo que é prioridade para mim, na frente. E a minha prioridade não é os meus estudos, e eu já entendi isso. A minha prioridade é o meu Deus. É o meu Deus, Ele é a minha prioridade. E o dia que Ele deixar de ser a minha prioridade, eu não vai mais valer para mim. Eu não estou falando que você não deve estudar, não é isso, pelo amor de Deus. Mas a nossa prioridade, o sacrifício, qual é o sacrifício que a gente tem feito? Jesus, Ele não morreu como um mártir. Você sabe qual é a diferença de martirizar e sacrificar? Martirizar é você pegar alguma coisa e sacrificar. Você dá, você matar, você... E sacrifício é a própria pessoa ser o sacrifício. Jesus, Ele não morreu como mártir, Ele se sacrificou. Ninguém levou Jesus para aquela cruz. Ele foi sozinho. Ele poderia ter saído ali daquela cruz? Poderia, Ele era Deus. Ele era homem, Ele era Deus. Ele poderia falar, Senhor, eu vou até aqui, mas para a cruz eu não vou não. Poderia. Mas Ele o quis fazer, porque Ele quis obedecer, fazer a vontade do Pai. Um homem chamado Jowett, eu acho que é assim que pronuncia, ele falou assim: o ministério que não custa coisa alguma, não realiza coisa alguma. Uma vida que não custa coisa alguma, não se realiza coisa alguma. E eu vou mais além. Se não te custa nada, é algo pelo que não vale a pena você se esforçar. Se não vai te custar, meu irmão, não se esforce para isso. Mas sacrifique. O sacrifício é um dos paradoxos mais interessantes na vida cristã. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente sacrifica, mais Deus abençoa. Porque Deus, Ele olha o coração. Amém? Com Deus e em Deus, nós não perdemos. Ninguém fica devendo para Deus, amém? Não tem nenhum sacrifício que você faça na sua vida que você fique devendo para Deus, que Deus fique devendo para você. Nada. Nada que você tenha dado para Deus que Deus não possa te dar o dobro, o triplo. Jesus renunciou sua divindade. Ele sacrificou as riquezas. Ele sacrificou a glória. Ele sacrificou a liberdade. Porque quando Ele estava aqui no corpo humano, Ele estava preso a um corpo humano. Quanto nós estamos dispostos a sacrificar e a renunciar? Se ser cristão não lhe custa algo, repense na sua vida cristã.
Se você ser cristão não está te custando nada. Ah não, está sendo muito fácil. Olha, bem bacana, eu vou para a igreja, né? Muito legal assim, sabe? Dia de domingo eu coloco a melhor roupa que eu tenho, porque eu não tenho muito lugar para sair aqui em Castanhal. Então eu coloco a melhor roupa que eu tenho e vou para a igreja, abalando. E tá tudo bem, eu vou vivendo a minha vida, eu deixo a vida me levar, a vida leva eu, né? E eu vou andando, tá tudo bem. Você não está passando nenhuma dificuldadezinha? Você não está passando nenhuma lutazinha? Tem nenhuma pedrinha no teu sapato? Então, comece a repensar a sua vida cristã. Porque se você não está sendo incomodado, é porque você não está incomodando. E nós como cristãos temos que incomodar o inferno, amém? Nós temos que incomodar o inferno. E ficar preparado para a batalha. Amém? Jesus se dispôs por completo, Ele não se doou pela metade. Será que nós estamos nos dispondo só pela metade para Jesus? E para a gente terminar, a última lição que a gente pode tirar desta palavra é, como eu falei, que tudo é para glorificar a Deus. Jesus, Ele veio, Ele morreu, Ele ficou como um homem, mas para glorificar a Deus. O objetivo de Jesus era dar a glória para Deus, o Pai. O nosso objetivo tem que ser dar a glória para Deus, o Pai. Amém? A tua vida, a minha vida, ela precisa ter esse objetivo. Dar a glória para Deus. 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Sabe? Jesus, Ele se humilhou para que Deus o exaltasse, para que o nome do Senhor fosse reconhecido, e o Pai o exaltou.